Délio, você também aí em Brasília tem acompanhado o assunto que nós vamos tratar agora, que é o empréstimo da Caixa Econômica ao governo do Estado. Você tentou e fez contato, na verdade, com o Superintendente Nacional da Caixa, mais de uma vez, a respeito deste assunto. O nó continua, Délio Rocha. Pois é, Joelson Jordani, e sempre com ingredientes a mais, né? Agora também envolvendo o TCU. Agora, o que a gente vê é que o governo do estado do Piauí vai continuar esperando esse empréstimo e ele, pelo visto, Joelson, não vai chegar até que o governo do estado resolva todas as pendências. Enquanto isso, Joelson, eu queria só lembrar, porque essa questão da Caixa Econômica passou aqui pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Fachin estabeleceu até um prazo de 72 horas para que a Caixa Econômica, apresentasse uma programação de pagamento. Isso não aconteceu. Depois o setor jurídico da Caixa Econômica estudou o assunto, viu que não era só atender ali essa determinação do Supremo, porque esse empréstimo envolvia outros empréstimos e isso deveria ser levado em conta. É por isso que está essa novela toda. Muita gente nem compreende direito, porque na verdade são dois empréstimos, e enquanto isso tem pendências aí que a Caixa Econômica vai deixar de repassar esse empréstimo enquanto o governo do estado não então resolver essas pendências, Joelson. Hoje o Elivaldo Barbosa ouviu o governador do estado a respeito deste novo capítulo. O Tribunal de Contas da União recomendando que o empréstimo não seja liberado. Nem a primeira, nem a segunda parcela, nem o novo empréstimo. Elivaldo, o governador falou sobre o assunto. Falou sobre o assunto, falou sobre a decisão do Tribunal de Contas da União, responsabilizou a oposição no estado do Piauí, afirmando que a oposição está remando, prejudicando o estado, isso em função, inclusive, de uma representação feita pelo deputado federal Rodrigo Martins, que estimulou o Tribunal de Contas a dar essa decisão, ou seja, esse parecer contrário à liberação de novas parcelas dos financiamentos até que a prestação de contas pendentes seja resolvida. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Ao Notícia da Manhã desta quinta-feira, o deputado federal Rodrigo Martins justificou a representação encaminhada ao Tribunal de Contas da União. Está claro para o Tribunal de Contas do Estado, está claro para o Tribunal de Contas da União, está claro para alguns membros do Parlamento que esse dinheiro não foi aplicado e aconteceu o desvio desses recursos. O dinheiro desse empréstimo chegou à conta única do Estado, coisa que era proibida pelo Estado. Obrigatoriamente, pelo contrato e pela legislação vigente, esse dinheiro deveria ficar numa conta específica e ser aplicado somente para as obras do cronograma. Mas, infelizmente, o governo não fez isso. E é muito simples, é muito mais fácil você admitir um erro do que você admitir que não aplicou esse recurso, colocando a culpa na oposição. Na decisão, o TCU determinou à Caixa Econômica Federal, cautelarmente, que só proceda ao repasse de novas parcelas dos contratos de financiamento ao Estado do Piauí após o saneamento das irregularidades verificadas na prestação de contas da aplicação da primeira parcela dos recursos do primeiro contrato, referente ao Finisa 1. Mesmo antes de ser oficialmente notificado, o governador Wellington Dias já reagiu à manifestação do Tribunal de Contas da União sobre liberação de empréstimos da Caixa Econômica para o governo do Estado. O governador também lamentou a atuação da oposição, que, segundo ele, não atrapalha o governo, mas o Estado. É natural que parlamentares da oposição fiscalizem, acompanhem, busquem tratar com que haja tudo na legalidade. Neste caso, o que nós temos é um trabalho muito forte para claramente impedir que recursos cheguem para investimentos no Piauí. Ou seja, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Conselho de Administração da Caixa, e em todos eles qual é o pedido? Não liberar, não liberar, não liberar. Ou seja, e isso
tem causado sérios prejuízos. Obras que paralisaram, vai ter um custo, quem é que vai pagar quando a gente retomar essas obras? Normalmente é em torno de 10%. Eu estou falando de 300 milhões, eu estou falando de cerca de 30 milhões, provavelmente, de custo pela paralisação destas obras. O governador nega desvio de finalidade e responsabiliza a oposição por obras paradas no estado. Eu estou falando aqui de coisas concretas, eu estou falando de escolas que precisam de investimento, estou falando de rodovias como de Itainópolis, que está parado. Vai lá em Itainópolis para você ver a ansiedade do povo por recursos para aquela obra. Vai lá em Dom Inocêncio para você ver se não estão ansiosos por essa obra. Vai lá em Domingos Mourão, não é? Ou obras relacionadas a investimentos, não é, de mobilidade urbana, de asfaltamento, de calçamento, ou seja, eu estou falando disso, dinheiro que circulando na nossa economia gera emprego, gera renda e ao mesmo tempo garante solução para um problema antigo, que nunca teve solução. Até viagem ao exterior foi cancelada para pessoalmente recorrer da decisão do TCU. Eu tomei uma decisão porque na segunda-feira eu estarei com uma agenda lá no Tribunal de Contas da União. Ou seja, o grau de importância que dou aos investimentos no Piauí me fez suspender uma importantíssima agenda, tão importante que eu pedi que a nossa vice-governadora pudesse ir lá. O Piauí vai receber um prêmio pelo Brasil. É a primeira vez que o Brasil recebe esse prêmio das Nações Unidas, em Genebra. É um prêmio pelo lado social nessa área das parcerias públicos-privadas, especialmente na área do saneamento e da SEASA. E um encontro também que vai ter lá no Reino Unido, onde empresários do Brasil, empresários do mundo estarão tendo a oportunidade de conhecer uma carteira de investimentos possíveis no Piauí. Livaldo, pela própria forma como o governador tem encarado esses fatos, foi pessoalmente falar com o ministro Fachin, está cancelando a agenda para ir ao TCU. Pessoalmente. Isso mostra o quanto... José Múcio. Delator José Múcio, que é o que está... Relator José Múcio. Isso mostra o quanto é importante para o governo ter acesso a esse dinheiro. Eu diria até, Joelso, sem medo de errar, esses financiamentos, o restante, o Finisa 1 e todo o Finisa 2, é o que o Estado pode contar para investimento em 2018. Do contrário, é o recurso que mal cobrirá despesas de custeio. Então, despesas públicas, elas têm duas categorias. Investimento e custeio. Custeio pode andar a duras penas. E investimento depende desses recursos. Está aí, Elivaldo Barbosa. Délio, voltando a Brasília, ontem o STF se reuniu para apreciar a questão do foro privilegiado. O negócio está tão demorado, faz tempo que esse negócio tem sido adiado, essa votação, essa apreciação. Mas nunca terminou. Nem ontem terminou, né, Délio? Pois é, Joelson, mas só resta agora um voto, o do ministro Gilmar Mendes, e o placar até o momento é de 10-0. 10 votos favoráveis à restrição do foro privilegiado. Esses votos podem ser divididos em 2 grupos, 7 seguem um entendimento do ministro relator Luiz Roberto Barroso e que quer tirar do STF todos os crimes cometidos antes do mandato e todos aqueles que não têm relação com o mandato. E outros 3 ministros seguem o entendimento do Alexandre de Moraes, que defende, Joelson, que permaneça no STF, permaneçam todos os crimes que foram cometidos antes, aliás, todos os crimes que têm relação com o mandato e que são realizados, que aconteçam durante o mandato, quer dizer, menos rigoroso. Mas o que deve acontecer mesmo é que hoje esse voto do ministro Gilmar Mendes não vai mudar o resultado final, o foro privilegiado vai ser restringido agora, mas na frente isso pode ser mudado com uma emenda constitucional que se sobrepõe a uma decisão do Supremo. E hoje eu queria também aqui destacar, Joelson, que o ministro Luiz Fux
Dias Toffoli negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para retirar das mãos do juiz Sérgio Moro aquela ação penal que trata do sítio de Atibaia, em São Paulo, que a propriedade é atribuída ao ex-presidente Lula. Só que o ministro entendeu que esse caso é de competência do juiz Sérgio Moro e que, por isso, deve permanecer na Justiça Federal em Curitiba, Joelson. Délio, falando direto de Brasília, muito obrigado pelas informações. Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde, na capital federal. Elivaldo Barbosa, para nós nos despedirmos, uma última informação sobre a chapa encabeçada por Elmano Ferrer. A dobradinha Elmano Pessoa hoje participa de um evento político realizado pelo Solidariedade aqui em Teresina, sobre gestão pública, enfim, um evento político organizado pela direção do Solidariedade. E nesse encontro estavam lá o senador Elmano Ferrer e, naturalmente, o deputado estadual, doutor Pessoa. Aí, pousando para fotos, Joel, se sinalizando para uma das preocupações dessa chapa que já começa a acontecer, ou seja, é trabalhar o palanque, inclusive proporcional. Aí nós temos aí delegados da Polícia Civil, o que eu sei da filial mesmo é o Menandro Pedro, né? Delegado Menandro. A delegada presidente do Sindicato dos Agentes, eu não sei se ela tem uma filiação partidária, mas a expectativa é para a formação de uma chapa de candidatos a deputado estadual que seja competitiva. Ali Humberto Mariano, que é irmão do vereador Luiz Lobão, que é filiado ao Solidariedade, mas ainda não tem uma decisão tomada acerca de candidatura. Será candidatura? Ou não. Mas a expectativa aí dos dois, Pessoa e Elmano, já trabalhar não só a complementação da chapa majoritária, mas pensar também num palanque que possa servir ou dar sustentação às candidaturas majoritárias, com candidatos competitivos à Câmara Federal e aqui à Assembleia Legislativa.